Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente Ensino Religioso, e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento desta aula. O objeto é o seguinte: tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados das diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas. O detalhamento: o Corão, o Bhagavad Gita, a Torá, os Vedas, o Livro dos Mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia e outros. Agora, pegue sua caneta, seu caderno, seu lápis para fazer as anotações e vamos à aula. Muito bem, na nossa aula vamos conhecer outras tradições religiosas escritas e suas respectivas escrituras sagradas, seus livros sagrados, onde elas vão reunir seus principais ensinamentos. E vamos começar pelas religiões orientais e seus livros sagrados. É importante porque muitas teorias históricas que a gente estuda em história apontam que a humanidade ou as civilizações, as primeiras das grandes civilizações da humanidade, começaram no Oriente. E no ensino religioso não é diferente. Algumas das primeiras expressões religiosas que nós temos na história das religiões, nós temos notícias, temos sinais arqueológicos no Oriente. O Oriente ele é uma parte do mundo que guarda muitos mistérios e muitas diferenças em relação ao Ocidente. Por exemplo, o Oriente ele é mais espiritual, ele é mais místico, né? Ele reúne ali mistérios, reúne ali tradições antigas, é tudo envolto com um certo ar de espiritualidade, de magia. O Ocidente, onde nós vivemos, né, ele é mais material, ele é mais racional, ele é mais científico, ele é mais exato, ele é mais lógico. Né? O Oriente é interessante, né? O Oriente ele é também, por carregar toda esta mística, essa espiritualidade, o Oriente ele se torna também o berço de importantes e antigas religiões, mais antigas do que o cristianismo, o judaísmo. Né? Algumas dessas religiões elas possuem seus próprios livros e escritos sagrados. Vamos ver alguns exemplos. O hinduísmo, o taoísmo, o confucionismo, o budismo são algumas dessas religiões nascidas no Oriente, embora aqui para o lado ocidental do mundo nós tenhamos comunidades, grupos bastante numerosos dessas religiões, principalmente do budismo, que de todas as religiões nascidas no Oriente é a mais conhecida e talvez a mais praticada no mundo ocidental. Então vamos começar pela primeira e talvez a mais antiga dessas religiões nascidas no Oriente, que é o hinduísmo. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, surgida entre o povo hindu, cerca de 3.500 anos atrás, na Índia. Né? O povo hindu tem sua origem ali no Vale do Indo, né? na geografia indiana, no Vale do Indo, daí o nome, né? Hindu, né? E que deu origem ao povo indiano. Né? Também as práticas religiosas do povo hindu dá também origem ao que hoje nós chamamos de hinduísmo. Há quem defenda, há estudiosos, né, que defenda que entre os hindus não havia uma, mas várias religiões que compartilhavam entre si alguns elementos, como a língua, o sânscrito, que é o idioma sagrado do hinduísmo, assim como, por exemplo, o latim é uma língua religiosa, né, usada na religião, na Igreja Católica. Né? Então,
os povos hindus, essas religiões hindus, elas partilhavam a língua, o sânscrito, e a crença nos vários deuses védicos, né, os deuses dos Vedas. Então, havia essa partilha de elementos entre esses grupos hindus. Né? Uma mesma religião podia, diferentes religiões podiam cultuar os mesmos deuses. Vamos lá. Hoje, o hinduísmo é visto como uma única religião politeísta, acreditando em vários deuses, dos quais os 3 deuses mais importantes do hinduísmo são Brahma, o Criador, Shiva, o Destruidor e Reconstrutor, e Vishnu, o Mantenedor ou o Conservador. Né? Essa tríade de deuses, né, está na origem da religião do hinduísmo. Né? Brahma é aquele que vai criar, Shiva é aquele que vai destruir e reconstruir, reformar. E Vishnu é o que vai manter a criação de Brahma, vai conservar a criação de Brahma até que Vishnu venha reformar tudo que existe. Interessante, né? Vamos lá. A escrita sagrada do hinduísmo, qual é? No hinduísmo, há várias escrituras e obras consideradas sagradas. Contudo, a mais antiga, relevante, poderíamos acrescentar nessa frase da nossa cartela, a mais importante do hinduísmo são os Vedas. É a mais antiga, é a mais importante. Dos Vedas vão surgir outras escrituras. O Veda vai ser lido, interpretado, reinterpretado. Essas reinterpretações do Veda darão origem a outras escrituras. Né? Desta obra se originam outras escrituras sagradas hinduístas, como os Upanishads e o Bhagavad Gita, né? Que são escrituras que nascem dos Vedas, né? Algumas mais filosóficas, outras mais poéticas. Né? Essas escrituras, elas também são reverenciadas por outras religiões, como, por exemplo, o budismo, o jainismo e o sikhismo. Outras religiões também reverenciam essas escrituras sagradas, né? E as levam em conta e as meditam. Né? Os Vedas, ou a palavra Vedas, é uma palavra de origem sânscrita, que significa o conhecimento. Por quê? Porque esses escritos sagrados, eles reúnem os conhecimentos religiosos dos povos hindus desde milênios antes de Cristo. Continuando, o que nós entendemos, o que se entende por Vedas hoje, é, na verdade, uma coleção de 4 textos que contém as práticas rituais, os mantras, os ensinamentos religiosos e filosóficos do hinduísmo. E os comentários a esses temas, geralmente feitos em forma de prosa. Olha que legal, são textos poéticos de grande riqueza espiritual no mundo oriental. Né? Vamos ver, né, os 4 textos que formam os Vedas. Os 4 textos são esses: o Rig Veda, o Sama Veda, o Yajur Veda e o Atharva Veda. Né? Nome difícil esse, né, gente? Mas eles pronunciam isso de olho fechado. Então, esses 4 textos, eles formam o que hoje nós conhecemos como os Vedas. Esses exemplares se vendem aqui no Brasil e quando você compra um exemplar do Veda, você vê essas divisões que até hoje, né, milênios de prática do hinduísmo e de suas espiritualidades, ainda hoje ilumina e indica o caminho para os adeptos do hinduísmo. Vamos ver a próxima religião oriental. A próxima religião oriental é o taoísmo, uma religião de origem chinesa, com fortes características de elementos filosóficos. O taoísmo ora se apresenta como religião, ora se apresenta como uma filosofia, um conjunto de sabedorias. Né?
foi fundado pelo sábio chinês Lao Tse no século II. A fé dessa religião, ela gira em torno dos princípios universais do Tao, palavra que quer dizer caminho, e do Yin Yang, que é a dualidade e equilíbrio na existência. Né? Para o taoísmo, tudo que existe, tudo que há no mundo, existe um positivo e um negativo. Né? Por exemplo, se existe na eletricidade o polo positivo, tem que haver o polo negativo. Se existe o bem, tem que existir o mal. Se existe a luz, tem que existir a escuridão. Se existe o branco, tem que existir o negro. Se existe o masculino, tem que existir o feminino. Então, por aí vai. Tudo na vida tem um contrário ou algo que é oposto. É interessante o taoísmo. E nós, seres humanos, ou quem pratica o taoísmo, precisa encontrar esse equilíbrio entre esses pontos opostos. Né? O segredo da vida, da existência do taoísmo é o equilíbrio entre esses pontos opostos. Vamos ver a escritura sagrada do taoísmo agora. Essa escritura é o Tao Te Ching. É a principal escritura do taoísmo, cuja autoria é atribuída ao sábio Lao Tse. Essa obra ela é composta de vários versos que falam da relação do ser humano com o Tao, que é o caminho para o equilíbrio, como compreendê-lo e como abraçá-lo. Então, o Tao Te Ching ele virá com várias instruções, com várias orientações para que o ser humano, para que o adepto dessa religião possa encontrar esse equilíbrio na sua existência. Vamos ver o que mais temos sobre o Tao Te Ching. O Tao Te Ching, a palavra, a expressão chinesa Tao Te Ching, significa livro do caminho e da virtude. O caminho, que é o Tao, e a virtude, a grande virtude, é esse equilíbrio na nossa existência. Alguns grupos taoístas utilizam esse livro como um manual ritualístico, porque parte da busca por esse equilíbrio se consegue por meio de algumas práticas religiosas específicas. Outros como instrumento de reflexão e elevação espiritual. O taoísmo, ele preza muito pela meditação, pela reflexão silenciosa, em busca de uma elevação espiritual. Vamos ver a próxima religião oriental, um nome muito interessante, o confucionismo. Geralmente os alunos dizem assim, professor, essa religião de pessoa, a gente fica muito confuso, né? A gente fica um pouco, a gente não está acostumado com ela, né? Tanta informação nova. Vamos ver aí de onde vem o que é o confucionismo. O confucionismo, ele não se trata de uma religião como as que estamos estudando. Ele não é igual às outras religiões, ele tem aí algumas diferenças. O confucionismo, ele é uma doutrina, uma filosofia de vida, ou ainda pode ser considerado uma ideologia, uma forma de pensar e encarar a vida e seus problemas, né? As religiões têm suas ideologias, mas o confucionismo ele é algo muito enxuto, ele não tem tantos símbolos, né? Não tem tantos ritos. Né? Ele ensina a pessoa a ter uma postura diante da sua vida e da vida das outras pessoas. O que mais podemos ver sobre essa religião? Né? Ainda assim, vemos que um dos textos de Confúcio, né, é dedicado à descrição dos ritos dessa religião. Né? Essa religião ela foi iniciada no século IV a.C., pelo filósofo chinês Kung-Fu Tzu, conhecido mais tarde como Confúcio. Confúcio é como se fosse o aportuguesamento do seu nome chinês. A gente usa muito essa expressão, aportuguesamento. É quando a gente traz a palavra estrangeira para o português, a gente pronuncia como a gente consegue as palavras, né? E Confúcio, então ele é esse filósofo, esse sábio, esse professor que vai organizar essa doutrina e ensiná-la
para as pessoas, né? Com alguns elementos religiosos, com alguns elementos rituais, só que, como eu falei, mas como uma postura de vida diante dos problemas que vão aparecendo na nossa caminhada, né? Ao longo da nossa existência. Vamos ver agora os textos sagrados, né? Os textos confucionistas. Né? Os textos confucionistas, os principais, né, da religião, são cinco obras atribuídas ao filósofo Confúcio. A primeira, o I Ching, ou o Clássico das Mutações, ou ainda o Livro das Mutações. O 2, o Clássico da Poesia, o Livro das Canções. Olha que beleza! Né? Um fala das mudanças da vida, né? O primeiro livro, das mudanças que nós vivemos na vida. Nascemos bebês e vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, vamos envelhecendo. Né? Como que essa nossa vida, como que devemos encarar essas transformações que acontecem ao longo da nossa vida? Depois a poesia, a beleza da poesia, que tem que enfeitar a nossa vida, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com as pessoas. Vamos ver os outros 3 livros? O livro dos documentos, ou livro de história. Né? Aí se confunde um pouco a história da China, a história do confucionismo, a história de outras religiões ali que convivem com o confucionismo. O livro dos ritos, que eu falei, os ritos que o confucionismo tem, né? São ritos muito voltados para a meditação, né? Para a reflexão de si mesmo, da sua vida, da vida das outras pessoas, e os anais da primavera e do outono, né, que são 2 estações do ano muito fortes, muito vividas ali pelo povo chinês. Ok? Então, a gente vê que como essas religiões do Oriente, elas estão muito ligadas ao pensamento, a refletir sobre a própria vida, né, a pensar nas coisas que você faz, como você tem que se relacionar com as outras pessoas, como você tem que se relacionar com o mundo que te cerca, como você tem que se relacionar com a natureza, né, com o sagrado, com o mundo espiritual. Então, essas religiões orientais, elas têm muito a nos ensinar aqui no Ocidente. A meditação, o valor do silêncio, de escutar a Deus no silêncio. Gente, isso é muito importante e muito atual para esse mundo barulhento que nós vivemos, né? Vamos ver a próxima religião oriental? O budismo. Olha aí, é talvez a religião oriental mais conhecida no Ocidente. Foi fundada pelo príncipe indiano Siddhartha Gautama, há 2.500 anos atrás. Né? É novinha. Após uma experiência mística, o jovem príncipe passa a ser conhecido como Buda, que significa o iluminado ou o desperto. Após essa experiência espiritual, ele passa por essa experiência de iluminação, de despertar, né, para as coisas mais importantes da vida, a superação do sofrimento, a superação da morte, a superação daquilo que tira a nossa paz. Vamos ver qual é a escritura sagrada do budismo? Sua escritura sagrada é o Pali Tripitaka, ou Tripitaka, principal texto sagrado budista, que significa o sexto triplo, ou os 3 sextos da sabedoria. Essa escritura, ela é muito importante porque ela reúne ali a essência da doutrina budista. Há grupos budistas que não vão seguir essas escrituras, mas a maioria segue porque ela contém ali o que é de mais essencial, de mais característico para o budismo e para quem segue os ensinamentos de Buda. Vamos ver aí essa breve reflexão que fala aí das 3 partes, quais são esses 3 sextos do conhecimento. Tripitaka significa 3 sextas, numa referência às 3 partes do livro. O Vinaya, com as regras de conduta, ou seja, o Vinaya é a moral, é a ética do budista. O Sutta, que reúne os discursos de Buda, os ensinamentos de Buda,
que talvez seja a parte mais lida do Pali Tripitaka, e o Abhidhamma, que é o mais filosófico, né? Reúne ali toda a filosofia, a reflexão budista acerca da vida, da morte, do ser humano, dos medos, dos amores, né? Dos problemas, das situações em que o budista ele se encontra ao longo da sua vida terrena. Continuando, este escrito conta a vida de Buda e reúne os seus sermões, né, os seus ensinamentos. Buda, ao longo da sua vida, ele reúne vários discípulos, mas há 12 em especial, que, assim como Jesus, é uma coincidência entre as duas religiões, que vão levar adiante o seu legado, serão grandes mestres do budismo. Né? A princípio, os ensinamentos budistas foram transmitidos oralmente. Só depois da morte de Buda, para que esses ensinamentos não se perdessem, que eles foram escritos e considerados sagrados, de grande importância para os budistas. E agora nós vamos ver, voltando para o Ocidente, nós vamos deixar um pouco essas religiões do Oriente e voltando para o Ocidente, vamos ver dois grupos cristãos, ou que se consideram cristãos, que releem, reinterpretam a mensagem de Jesus e a partir dessa releitura, dessa reinterpretação, vão redigir, vão construir suas próprias escrituras sagradas. São duas formas recentes de seguir os ensinamentos de Jesus. Que interessante. Vamos lá. A primeira é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Como eu falei, sendo do contexto das religiões orientais, voltando para o Ocidente, né? Para as novas formas de entender a mensagem cristã, para além do cristianismo convencional, do cristianismo que nós conhecemos mais. Os adeptos desta igreja também são conhecidos como mormons. Esta é uma igreja cristã, contudo não se enquadra nem como católica, nem como protestante, nem como evangélica. Ela não segue nenhum desses modelos de igreja mais conhecidos. Ela foi fundada pelo missionário, pelo profeta Joseph Smith, no século XIX, em 1827, nos Estados Unidos, como fruto de uma revelação que esse profeta, esse missionário tem. Tem uma revelação e acredita que precisa iniciar essa igreja, esse movimento que se tornou a sua igreja. Vamos ver qual é a escritura sagrada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Esta igreja, assim como os outros segmentos cristãos, aceita a Bíblia como escritura divinamente inspirada. Porém, há um detalhe que vai a principal diferença dela em relação às outras igrejas é que ela também possui uma escritura própria, aceita e adotada somente pelos membros da sua igreja, que é o livro de Mórmon, que é a imagem, a capa tradicional do livro de Mórmon, é a imagem que nós temos aí na cartela. O livro de Mórmon, ele funciona, ele é aceito como uma espécie de terceiro testamento, um complemento daquilo que é o Antigo e o Novo Testamento, né? Uma continuação da revelação acontecida ali na Bíblia, como nós comumente a entendemos. Né? Um livro que é aceito só pela sua igreja, né? Eles leem, eles meditam, eles rezam esse texto. Seguindo, vimos aí, né, a cartela comprova aí o que eu acabei de falar, né? E vamos para a próxima cartela. Este livro, ele conta a história de várias gerações de profetas, entre eles Leí, que viveu em Jerusalém cerca de 600 anos antes de Cristo e foi ordenado por Deus
a liderar um pequeno grupo de pessoas ao continente americano. Então, ele conta a história desses profetas que dão continuidade, segundo essa igreja, à caminhada dos profetas bíblicos, né, como nós conhecemos. Né? E o outro grupo também muito interessante, o outro segmento religioso também muito interessante, que é o espiritismo ou kardecismo, que também faz uma interessante leitura de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos. O espiritismo, kardecismo ou ainda a doutrina espírita é um segmento religioso recente, foi iniciado pelo estudioso Allan Kardec, daí o nome também pelo qual eles podem ser conhecidos, kardecismo, baseado em ensinamentos bem específicos revelados a ele, Allan Kardec, e a outras pessoas do seu tempo. Essa doutrina ela é estudada, ela é praticada até os dias de hoje. Essa doutrina ela teve início na França, no século XIX, quando o próprio Allan Kardec vivencia experiências mediúnicas e resolve buscar e ajudar outras pessoas que passam por experiências similares. Então ele começa ali a buscar pessoas que têm a mesma experiência do que ele em relação ao mundo espiritual, daí também o espiritismo. Né? Vamos ver quais são os textos sagrados do espiritismo. É um conjunto de obras chamado de codificação espírita. São a reunião dos 5 principais livros que reúnem a essência e a base da doutrina espírita. Desses 5 livros surgirão muitos outros livros, surgirão muitos outros ensinamentos dessa doutrina. Vamos ver quais são esses livros, né, que compõem a codificação espírita. São esses 5, cuja a autoria ela é atribuída a Allan Kardec, mas seriam livros que teriam sido ditados pelo mundo espiritual a Allan Kardec. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e Céu, Inferno e a Gênese. Muito importante esse livro para a doutrina espírita, que hoje tem milhares de seguidores no mundo todo. Eles reinterpretam a mensagem de Jesus, eles acabam formulando o seu próprio evangelho, que não tem muitas diferenças em relação aos evangelhos que nós temos na Bíblia, né? E a partir desses livros e dessa doutrina, eles vão entendendo, pensando, refletindo sobre a vida e, sobretudo, a prática da misericórdia, da caridade e do bem para com todas as pessoas. Eles insistem muito na prática da caridade, ajudar as pessoas a reencontrar a sua dignidade, ajudar, por exemplo, moradores de rua, mendigos, pessoas que passam fome. Né? Eles têm sido muito importantes, por exemplo, onde há os desastres naturais, né? As enchentes, as inundações, as secas, por essa sua atuação. É um segmento religioso que não é somente espiritual, apesar do nome espiritismo, mas essa espiritualidade eles vivem na prática, né? Naquele mandamento do amor ao próximo, e eles manifestam esse mandamento ajudando as pessoas mais necessitadas. Então, queridos alunos, queridas alunas, nós ficamos por aqui com esta aula e até o nosso próximo encontro. Obrigado.